Em junho de 1462, o homem que havia derrubado Constantinopla e encerrado 1000 anos de Império Romano do Oriente, marchou com o maior exército já mobilizado em território europeu, para ser derrotado não por uma força militar superior, mas por um pesadelo absoluto que o fez recuar e cruzar o rio Danúbio de volta para o sul e nunca mais olhar para trás. À frente de até 120.000 soldados, o poderoso sultão Mehmed II avançava pelo interior da Valáquia para esmagar um príncipe rebelde, que comandava não mais do que 30.000 homens. Mas o que o Império Otomano encontrou naquele caminho de terra não tinha nome em nenhum idioma do mundo civilizado. Para entender como um exército desse tamanho foi psicologicamente destroçado e forçado a fugir, precisamos voltar ao ano de 1442. É quando Vlad II, príncipe da Valáquia, tomou a difícil decisão de entregar seus 2 filhos, Vlad, na época com apenas 11 anos de idade, e seu irmão Radu como reféns ao sultão Murad em Edirne, a capital imperial, para garantir a neutralidade de seu território em uma época de constantes ameaças. O menino Vlad, que entrou naqueles muros otomanos sob forte coerção diplomática, não foi quebrado pelo cativeiro, mas pelo contrário, desenvolveu sob vigilância constante uma inteligência letal, recebendo uma verdadeira academia imperial de educação que nenhum tutor europeu jamais poderia oferecer. Durante seus 6 anos em Edirne, ele aprendeu perfeitamente o turco, o árabe, a estratégia militar otomana e, acima de tudo, a mecânica do terror como instrumento definitivo de governo. Observando como a administração do medo e a ausência de punições previsíveis criavam uma lealdade e uma obediência mais absoluta do que qualquer lei escrita. Quando Vlad cruzou o Danúbio de volta à Valáquia, assumindo o poder em 1456, ele herdou um território instável, além de lidar com os próprios boiardos e a nobreza local valaca, que tratava o trono como propriedade rotativa e que já havia assassinado seu pai. E enterrado seu irmão mais velho vivo. Trazendo consigo a gramática do poder que aprendeu com os otomanos, Vlad resolveu aplicar uma limpeza cirúrgica documentada em 1459. Durante as grandiosas celebrações de Páscoa na capital Targoviste, onde convidou a totalidade da nobreza local para um banquete. E em um único movimento de arquitetura da surpresa, separou os mais velhos para morrerem em trabalhos forçados nas montanhas, erguendo a fortaleza de Poenari, enquanto os demais foram impiedosamente executados, removendo a elite traiçoeira em uma única tarde, sem qualquer necessidade de batalha. Uma demonstração absoluta de que a invencibilidade não pertencia àqueles que erguiam os maiores castelos. Com sua estrutura interna finalmente consolidada, Vlad voltou seus olhos para a ameaça externa. Rompeu abruptamente o pagamento de tributos ao sultão, o que levou Mehmed II a enviar em 1461 emissários de alto escalão, mas também com ordens veladas de assassinar Vlad. Antecipando a traição, Vlad inverteu a operação, capturando a todos, como Hamza Bey de Nicópolis e o genovês Catarino, supostamente para negociar, e empalando Hamza Bey no topo de uma estaca propositalmente mais alta que as demais. Garantindo que a hierarquia da morte correspondesse perfeitamente à sua posição em vida. O que enviou uma mensagem a Constantinopla muito antes de qualquer mensageiro. O que se seguiu no rigoroso inverno de 1462 foi uma declaração de guerra deliberada e aparentemente um suicídio tático, quando Vlad, liderando um exército de apenas 30.000 homens, ainda composto por cavalaria leve, infantaria e mercenários, cruzou o Danúbio congelado, operando uma campanha de negação de recursos tão implacável que desmantelou dezenas de fortalezas otomanas. Agindo com a precisão de um contador letal, e Vlad enviou ao rei húngaro Matias Corvino
uma carta escrita em latim com o balanço exato de 23.884 combatentes e colaboradores otomanos mortos, enviando ainda 2 enormes sacos de provas macabras, enquanto implorava por uma aliança militar e reforços urgentes. No entanto, Matias Corvino, em uma traição política friamente calculada, leu os números, olhou para os sacos e optou por não enviar ajuda alguma, preferindo manter o príncipe valaco isolado e enfraquecido, deixando Vlad completamente sozinho para enfrentar a tempestade iminente. Em resposta, Mehmed II reuniu a maior força imperial já vista, marchando com 100 a 120 mil homens, janízaros de elite, artilharia pesada e 175 embarcações fluviais, uma força projetada para varrer Vlad do mapa. Sabendo que uma batalha campal frontal seria o fim, Vlad não recuou, mas preparou o território, usando 3 princípios que aprendeu com os próprios otomanos, e ordenou que todos os campos férteis fossem incendiados. Envenenou os poços de água e escondeu rebanhos inteiros nas profundezas das florestas carpáticas, convertendo o Vale do Danúbio em um corredor vasto, belo e letalmente silencioso. Não encontraram população, não encontraram animais e não encontraram comida. Lidando com um silêncio enlouquecedor que privava de suprimentos uma máquina de guerra que dependia de toneladas de alimentos por dia. Mas o verdadeiro abalo psicológico, a obra-prima do horror tático, que concedeu a Vlad o título eterno de Drácula, foi revelado quando a vanguarda otomana dobrou a última curva da estrada principal a poucos quilômetros da capital Targoviste. O exército invasor simplesmente paralisou diante de uma floresta de carne e madeira, onde ao longo de vários quilômetros milhares de inimigos e prisioneiros otomanos estavam dispostos em fileiras de estacas altíssimas, empalados com uma precisão geométrica absurda, com espaçamentos calculados para maximizar a profundidade visual do terror. Ao contemplar aquele espetáculo monstruoso, declarou em voz alta que era impossível derrotar e despojar de seu país um homem capaz de proezas tão extremas e dono de uma compreensão tão profunda sobre como governar através do medo. Relatos da época e uma gravura alemã de 1499, baseada em testemunhos de comerciantes saxões, eternizaram a imagem macabra de Vlad, jantando calmamente em uma mesa rústica de madeira cercada por aquele bosque de estacas e corpos, bebendo sua taça e comendo seu pão, demonstrando que não apenas orquestrava o terror, mas que habitava dentro dele com absoluto conforto, quebrando a espinha dorsal psicológica do inimigo. E o príncipe valaco não esperou pelo dia seguinte, pois na calada da noite, entre 16 e 17 de junho de 1462, Vlad liderou cerca de 7.000 cavaleiros em um ataque noturno suicida e audacioso, disfarçados com uniformes e senhas otomanos, infiltrando-se profundamente nas linhas inimigas, com um único objetivo que era acabar com Mehmed II dentro de sua própria tenda. O caos sangrento durou horas no acampamento, e o Império Otomano só não perdeu seu líder máximo, porque Mehmed possuía o hábito paranoico de mudar a posição de sua tenda durante a noite, salvando sua vida por um detalhe de precaução. O exército invasor recuou para o sul, deixando apenas o irmão de Vlad, o fantoche Radu, no poder. Enquanto o verdadeiro arquiteto daquele pesadelo, sem receber qualquer apoio húngaro, acabou capturado pelo mesmo Matias Corvino que lhe negava Zeda. Mas a marca de Vlad já estava gravada na terra e na mente do maior império do mundo. Mas por um único comandante implacável que entendeu que a guerra é vencida primeiro na mente do inimigo, transformando para sempre uma simples estrada de terra em uma visão literal do inferno.